Shalom a todos que estão nos vendo, nos ouvindo. Então, hoje nós vamos ter mais uma aula do SESB. A matéria que eu vou falar hoje, alguns já conhecem, porque já fizeram a matéria, Judeus no Brasil, e eu já andei comentando isso nesse mesmo programa. Hoje eu vou tentar trazer outros aspectos de judeus no Brasil. No primeiro programa que eu falei, eu talvez não tenha falado das curiosidades que permeia a história dos judeus no Brasil. E eu queria começar justamente por essas histórias que as pessoas, algumas são lendas e outras nós temos alguns indícios de serem verdades. Por exemplo, fenícios no Brasil. Isso não é comprovado, mas existe alguns pesquisadores que afirmam isso. Nós não podemos afirmar, mas também não temos como veementemente negar. Aí eu falo, mas o que os fenícios têm a ver com os judeus? Bom, os fenícios são povos semitas que comercializavam com os judeus. Né? Eles haviam negócios, eles, por serem povos desbravadores, que conheciam náutica, eles comercializavam muito, e talvez os judeus tenham pego muito essas influências desse povo, no que se diz ao aprendizado da náutica. Né? Então, existem alguns indícios que uns dizem que são falsos, outros dizem que são verdadeiros, mas ninguém pode comprovar exatamente. Existem alguns lugares no Nordeste brasileiro que foram contadas marcas que eles associam aos fenícios. Existe até aqui no Rio, né, na Pedra da Gávea, tão famosa, também não foi comprovado. Uns dizem que foi feito, que aquelas inscrições foram feitas por alguém só para confundir as pessoas, outros dizem que são verdadeiros. Existe um pesquisador alemão que diz, eu não consegui, na verdade, o livro dele, eu estou ainda à procura, mas ele afirma, ele era um geólogo, e ele foi uma das primeiras pessoas a afirmar que aqueles escritos seriam verdadeiros. Porém, não há, eu ainda não consegui prova material, prova escrita. Então, por enquanto, isso eu coloco como algo possível, mas não verdadeiro. Outro indício também de judeus, ou que o Brasil teria sido um lugar escolhido para ser abrigo para os judeus, nós vamos encontrar na Idade Média. Há um fato bem curioso, e esse fato é documentado. Existe um rabino muito conhecido, muito famoso, Radak. Esse é o acróstico por quem ele é conhecido, mas o nome dele é David Kinham. Ele é um rabino, ele escreveu vários livros sobre Zacarias, sobre comentários sobre o Tanar. E ele é, ainda hoje, muito respeitado na comunidade, por muitos rabinos. E ele, já na Idade Média, esse rabino, ele é do século XI, mais ou menos. Já na Idade Média, ele escreveu dizendo que o povo de Israel encontraria abrigo num local ao sul do mundo. Se você pensar bem, ele está falando de século XI. No século XI, Brasil não havia ainda sido descoberto, né, teoricamente. Mas ele já coloca isso, que ao sul do mundo haveria umas ilhas por onde os judeus conseguiriam refúgio. Seriam ilhas de refúgio para os judeus.
E o mais interessante de tudo isso é que ele dá nome a essa ilha. Essa ilha se chamaria Brasil. Veja bem que isso é no século XI. Como ele conseguiu ter essa revelação, só o Eterno sabe. Mas isso é comprovado, isso há escrito sobre isso, ele ter mencionado isso, e vários historiadores respeitados falam sobre isso, sobre esse comentário que esse rabino fez, apesar de não terem chegado a nenhuma conclusão. Bom, outra coisa bem interessante, na Holanda, lá para 1500, havia muitos rabinos. Antes mesmo, havia muitos rabinos conceituados. Esses rabinos, ele falava muito de um refúgio, de um lugar de refúgio para Israel, para o povo de Israel. Bom, naquele período de 1500, 1600, estava se iniciando a Inquisição, estava aquelas perseguições fortes na Europa, né? A Igreja Católica estava muito em cima dos judeus, e ele fez um livro. Nesse livro, chamado A Pedra Gloriosa, esse livro foi até, na época, decorado por Rembrandt, né, que é um pintor conhecido, diz que o Brasil seria o lugar de refúgio dos brasileiros, dos judeus. Então, há muitas histórias e histórias sobre judeus no Brasil, antes mesmo da descoberta, ou o Brasil como sendo fonte para abrigo dos judeus. É interessante que tudo isso acontece, muitos desses fatos, relatos, bem antes da descoberta do Brasil. Então, isso me faz crer pessoalmente que o Eterno já tinha um propósito com o Brasil, né, com relação aos judeus. Isso me faz crer que quando alguns dizem que no Brasil há 70 milhões de pessoas com sangue judeu, era propósito eterno guardar esse remanescente para que eles viessem, em algum tempo, a começar a resgatar a sua judaicidade. Então, isso é algo assim que sempre me faz pensar quando eu estou pesquisando, né? Por que o judaísmo é tão bem aceito aqui? Por que mesmo de uma forma nós não podemos concordar, as pessoas muitas de uma forma não muito correta, estão se voltando para o judaísmo, mesmo com erros, mesmo com muitas observações que temos a fazer. O judaísmo começa no Brasil a crescer, porque penso eu que há um sangue clamando por uma restauração. Bom, então vamos voltar, vamos passar para a história do Brasil oficial, né? Sabemos que o Brasil, teoricamente, foi descoberto em 1500. E como eu falei na aula que eu dei algum tempo atrás, que eu falei da Península Ibérica, como é que eles foram chegar na Península Ibérica, não sei se vocês estão lembrados disso. O judeu, ele passou um período tranquilo na Península Ibérica, lá ele se desenvolveu muito. Lá foram formados grandes médicos, grandes astrônomos, matemáticos. E essas pessoas que vão influenciar diretamente nesse movimento chamado Grandes Navegações. Essas pessoas vão serem as pessoas que vão ser os navegadores, eles vão trabalhar com os instrumentos de navegação, eles vão auxiliar nas cartas dos mapas, né, nas cartas de astronomia. Então, eles vão orientar as naus. Por isso, Portugal tem grande interesse em manter os judeus lá, no período da Inquisição.
um período em que eles estão sendo perseguidos. Porque ele queria justamente aproveitar essa oportunidade para poder barganhar com os judeus. Olha, você vai para as Índias, vai descobrir, ajuda nas navegações, que você vai ter uma certa regalia. E isso aconteceu também com a descoberta do Brasil. Já sabemos que na frota de Pedro Álvares Cabral, pelo menos 2 nomes importantes estavam com ele. Um era o João, que era um navegador, astrônomo, e esse João, ele justamente usava instrumentos de um grande, esse João, que também era judeu, de um grande judeu da época, que era o Zacuto. Zacuto, ele era astrônomo e ele tinha inventado alguns instrumentos para navegação. E ele fez discípulos entre os judeus. E esse mestre João, navegador, também estava nas primeiras vindas. Aliás, ele estava junto com o Cabral. Uma pessoa também que também era muito influente na corte, chamava-se Gaspar da Gama ou Gaspar Lemos, e nós não sabemos ao certo o nome dele, porque ele teve uns nomes trocados. Ele foi, entre aspas, protegido de Vasco da Gama. Ele era judeu, e Vasco da Gama, vendo o grande conhecimento que ele tinha na náutica, resolveu apadrinhá-lo. Então, ele mudou de nome. Então, o nome dele verdadeiro é incerto. Mas ele estava junto com Cabral. Ele é até citado por alguns historiadores como descobridor do Brasil. A gente não aprende muito isso nas escolas, né? A gente pouco sabe sobre o descobrimento do Brasil. Mas é importante a gente aprender que esses dois, a gente sabe porque eram conhecidos, eram famosos, era importante na corte. Mas, dentro das caravelas, com certeza, tinha muitas pessoas. Existem historiadores que dizem isso, né, que comprovam isso, porque essas pessoas, eles eram as pessoas que sabiam manusear bem uma nau naquela época. Bom, então, dessa forma, os judeus começam a chegar no Brasil através de Cabral. Mas, com a descoberta do Brasil, Portugal não se interessa muito, logo que o Brasil foi descoberto. Portugal não tem muito interesse no Brasil. O Brasil não tem as tais especiarias que ele precisa, aliás, que estava assim, na época comercializando. Então, ele não vê muito interesse no Brasil. Aí vai surgir um personagem muito importante para a história dos judeus no Brasil, chamado Fernando de Noronha. Fernando de Noronha era um cristão novo, ou seja, era um judeu convertido. Mas ele gozava de grande estima em Portugal. E tinha posses e visão. Fernando de Noronha vai fazer o seguinte trato com a corte portuguesa. Já que não há interesse de vocês no Brasil, o Brasil vai ser invadido por outras pessoas, outros países podem tomar conta. Por que você não deixa o Brasil comigo, me arrenda o Brasil, ou a parte que vocês conhecem do Brasil? Eu vou cuidar do Brasil e vou extrair uma coisa que vocês não sabem mexer bem, que é o pau-brasil. Desse pau-brasil, eu vou tirar uma parte, e a outra parte fica para você. Ao mesmo tempo que eu vou ter que explorar isso, eu vou ter que povoar esse lugar. Né? Eu vou ter que botar pessoas nesse lugar. Para
botar pessoas nesse lugar, eu vou ter que levar pessoas em navios. Então, já vou fazer uma frota de navios para lá. Esse lugar vai ficar protegido. Eu vou proteger o interior e a orla. Portugal viu nisso uma coisa boa, porque ele iria explorar, desbravar, ver o que tinha aqui, porque Portugal não estava certo do potencial do Brasil, e ainda ia lucrar, ainda ia ganhar uma parte do lucro que ele conseguisse aqui. E assim foi. Fernando de Noronha trouxe famílias para cá. Famílias que soubessem lidar com a madeira. Que famílias eram essas? Ele aproveitou para trazer, na sua grande maioria, famílias de judeus. Foi uma forma que ele viu de fazer com que os judeus não fossem tão perseguidos, de salvar algumas famílias. Só que nessas famílias, na verdade, poucas mulheres vinham, tá? Vinham mais os homens, mas, apesar de ter alguns relatos de terem poucas mulheres, mas vinham mais homens. Então, isso para Portugal foi muito bom. E para eles também. Esse contrato, ele deveria durar mais ou menos 3 anos, só que ele foi se renovando até 1511, sendo renovado, e com isso as pessoas, esses homens, essas famílias foram criando vínculo, foram criando raízes aqui no Brasil e foram ficando. Porém, a exploração do pau-brasil, ela não dava o tanto de lucro que Portugal queria. Dava bastante lucro, mas não tanto. E com essas pessoas morando aqui, descobriu-se que o Brasil, volta e meia, era atacado por piratas e corsários. Portugal começou a ficar preocupado com os franceses, que tentavam a costa brasileira, com os holandeses, e viu que o fato de ter essa colônia, essa colônia pequena aqui, não ia dar certo. Resolveu que Portugal mesmo iria cuidar disso. O próprio Portugal iria vir tratar da extração do pau-brasil e mandar soldados, né, militares para tomar conta. Uma coisa importante que eu esqueci de falar sobre o nome Brasil, esse nome Brasil, segundo os historiadores e os pesquisadores, pessoas que estudam a origem das palavras, o Brasil não foi necessariamente chamado Brasil por causa do pau-brasil. E dizem que a etimologia dessa palavra vem de 2 fontes. De uma germânica, que seria brasa, e de uma céltica, que seria bres, parecido com bles americano, ou que daí também seria parecido com brahá, que quer dizer abençoar, abençoado. Então, a palavra Brasil, na verdade, por alguns historiadores, tem vários significados. O celta, que é brasa, e o bras ou bres, que seria, na língua céltica, abençoado, e que estaria ligado ao bles americano e o brahá hebraico. Isso são estudos de etimologia. Eu teria que me aprofundar mais em alguém que conhece mais a língua céltica e a língua germânica e a língua hebraica para ter uma confirmação disso. Mas é o que se diz nos livros que a gente pesquisa.
Então, se for assim, a gente já vai ver que o próprio nome Brasil já tem bons significados, né? Abençoar, ser abençoado, né? Já é um nome forte. Além de ter sido um nome já citado há anos, né? Antes do descobrimento do Brasil, séculos até. Bom, voltando lá, Fernando de Noronha. Fernando de Noronha, então, perde o consórcio e Portugal resolve mandar para cá militares. Esses militares vêm para tomar conta do litoral do Brasil, porém, isso não é suficiente. O grande contingente de militar que ele trouxe precisava de ter uma vida social, né? Precisava ter famílias, e mesmo assim, isso não estava dando resultado. Portugal resolveu que realmente ele precisava povoar o Brasil. E aí ele vai e divide o Brasil em 14 capitanias hereditárias. Nessas capitanias, essas capitanias são doadas para nobres, para pessoas bem vistas em Portugal. Ora, os nobres não queriam nada com o Brasil. Apesar deles terem ganhado essas terras, grandes quantidades de terras, eles não queriam nada com o Brasil. Eles não sabiam o manejo da cultura, eles não conheciam bem como lidar com a terra. Então, aí eles vão precisar de pessoas que saibam fazer isso. E quem será que está disposto a largar tudo e vir para um lugar distante, um lugar onde tem indígenas, onde podem ser atacados, lugar onde há doenças? Bom, os únicos disponíveis para isso eram algumas famílias de judeus. E assim é. Além do que, os judeus, naquela época, eram os dominadores da técnica da cana-de-açúcar. Eles sabiam plantar bem, eles sabiam como manejar bem a terra. Eles já tinham aprendido isso nas Ilhas Madeiras, eles já tinham esse conhecimento. Então, para os nobres daquela época, era conveniente. Assim começam a vir novamente mais judeus. Bom, esses judeus vêm, começam a trabalhar e começam a prosperar aqui. Trabalham fazendo as plantações, trabalham começando a um contato direto com os indígenas. Isso vai valer muito para esses judeus. Os judeus têm uma facilidade, os judeus tinham essa facilidade de linguagem. Por falar em facilidade de linguagem, dizem, vou voltar de novo lá à questão do Brasil e já ter sido povoado pelos judeus. Existem estudos de etimologia que dizem que a língua tupi, a língua guarani, a língua que os indígenas falavam no sul do Brasil, tem uma semelhança grande com o hebraico. Eu não sei se vou conseguir colocar um trechinho para vocês ouvirem do que é parecido. Existem vários estudos sobre isso, sobre a etimologia da língua tupi, guarani e hebraico. E segundo os estudiosos, na verdade eu não saberia te dizer, porque eu não entendo nada de etimologia, mas segundo eles, há raízes, há sons parecidos e há palavras parecidas que levam a crer que são línguas da mesma origem. Bom,
E isso é bem interessante, né? Isso é bem estranho, né? E isso, segundo os historiadores, os primeiros padres que vieram aqui, deixaram eles bem confusos com o fato dos judeus aprenderem muito rápido a língua, do fato dessa semelhança e do fato também de ter algo a mais com os indígenas. Ora, eles se identificaram muito com os indígenas, os judeus. Os indígenas tomavam banho. Na Idade Média, quem tomava banho? Só os judeus, né? Por causa do mikve. E os indígenas aqui no Brasil e na América tomavam banho. Isso para os europeus já era algo estranho, alguém ficar tomando banho, né? Da forma como eles tomavam. Houve uma identificação. Alguns indígenas do Sul praticavam a circuncisão. Eles praticavam a circuncisão. Diferente. Coisas que o europeu normal não faria. E as mulheres indígenas de algumas tribos, veja bem, no Brasil havia uma variedade enorme de tribos, mas algumas tribos havia a separação da mulher no período menstrual. Ela ficava separada dos homens. Quer dizer, são coincidências ou não. Isso deixou, não só isso, mas outras deixaram os padres estarrecidos, muito confusos quando chegaram aqui. Jesuítas, quando vieram, ficaram muito confusos com os índios. E aí algumas pessoas perguntam por que os jesuítas eram tão complacentes com os indígenas. Primeiro, que eles desconfiavam dessa origem hebraica dos índios. E isso foi um dos motivos que fizeram, não só o fato dos indígenas, alguns dizem, porque eles não manejavam tão bem a terra como os negros, ou porque eles não eram tão resistentes às doenças como os negros, mas havia também essa hipótese. Eles achavam. O padre Vieira, então, que é um padre famoso, tem vários livros, tem várias poesias, nos livros dele, comenta essa semelhança dos judeus com os indígenas brasileiros. Então, para a gente ver que essa semelhança já vem de longe. Se a gente for se toda hora eu parar aqui para lembrar de um fato, eu vou ficar aqui um bom tempo. Mas vamos voltar lá para Fernando de Noronha. Então, Fernando de Noronha deixou as famílias aqui. Portugal manda militares. Esses militares precisam de pessoas que saibam prover um meio de vida, sustento para eles aqui, e que saibam também falar bem outras línguas. Até mesmo, não só com os indígenas, mas também para os invasores, porque naquela época havia corsários, piratas, que estavam tentando invadir o Brasil. Então, os judeus fariam essa interface, esse intercâmbio entre os dois, porque dominava muito bem as línguas. Assim é que, novamente, o Brasil chega uma grande colônia de judeus. Esses judeus que vêm para cá, eles, nesse período, vão gozar, vão ter uma certa liberdade. Não vai ter, a Inquisição não está aqui, e muito por isso eles vêm para cá. Não vai ter aquela perseguição toda. Os padres vêm para cá só mais tarde, então eles vão estar tranquilos aqui. Mas, em função dos contínuos ataques, e aí Portugal já começa a ver o Brasil com outros olhos, até em função de já estar um pouco mais povoado, já ter mais recursos, já descobrir que existe possibilidade de ter ouro, existe a possibilidade de ter especiarias. O Brasil já não é aquela faixa tão pequena como eles achavam que era. Se vê obrigado a povoar mesmo o Brasil. E aí ele começa a incentivar a população portuguesa, a população vir para cá. Isso acaba não dando muito resultado também. Os portugueses não querem vir para o Brasil, né?
E os governadores gerais, que é vai ser os próximos a governarem o Brasil, fazem de tudo para eles virem. Poucos vêm, mas a maioria que vem, mesmo no período de governo geral, são os judeus. E, em função disso, nesse período colônia, nós vamos ver já na Bahia começar a surgir as esnogas, a primeira esnoga, não é Bahia, não, é Itamaracá. Na Bahia também surge, agora estou me lembrando, na Bahia, as primeiras esnogas. O que seriam esnogas? Esnogas são casas onde os homens se reuniam para orar. Seriam o início das primeiras sinagogas do Brasil, né? Mais tarde, nós vamos ver que essas primeiras sinagogas vão ser perseguidas, vão ser desfeitas, exceto as de Pernambuco. Bom, após nesse período que os judeus têm de favorável, de governo geral, vou dar até o nome aqui de um líder dessas sinagogas, Jorge Dias de Caia. Ele é considerado um rabi da época, porque ele lidera um grupo para fazer essas esnogas na casa dele, lá em Camaragibe. Então, essa vida mais light, mais confortável aqui, vai atrair muitos judeus, até porque os judeus se comunicavam, né, com os dos outros em Portugal, na Europa, que estavam seguindo, avisavam, olha, nós estamos tendo um certo... É difícil a vida aqui, mas dá para viver. Porque o Brasil foi a possibilidade, nessa época, dos judeus pobres. Porque os judeus ricos, a maioria ia para o leste europeu e principalmente para a Holanda. Então, aqui ficou sendo um lugar muito propício para os judeus. Mais tarde, nós vamos ter uma outra grande leva que vai chegar ao Brasil. Essa outra grande leva vai chegar em Pernambuco. Por quê? Por causa de uma figura muito importante da nossa história, chamada Maurício de Nassau. Na verdade, deixa eu tentar explicar a vocês que Maurício de Nassau, ele era, na verdade, um empresário. Ele era um executivo de uma grande companhia que trabalhava com especiarias pelo mundo inteiro. Uma companhia holandesa, e essa companhia antes de chegar aqui, já havia tentado invadir o Brasil para pegar uma parte da terra. Não conseguiu. No início ela não conseguiu, mas finalmente ela consegue, em 1628, até 1630, por aí, ela consegue se firmar no Brasil, as esquadras holandesas, e consegue tomar conta de Pernambuco. E ela vai precisar de alguém para governar esse local. Vai escolher um jovem, rico, bom administrador, uma família abastada, que ele sabia muito bem administrar bens, ele não precisaria de bens, mas que gostava de aventura, era um homem aventureiro, era um homem que gostava de desafios. Assim, esse é o perfil de Maurício de Nassau que a gente encontra nos livros. E Maurício de Nassau aceita vir para o Brasil, ficar governando em Pernambuco. Bom, a história de Pernambuco é uma história muito singular para os judeus e muito favorável. E eu vou contar para vocês a história de Pernambuco na próxima aula. Na próxima aula, nós vamos falar, que eu tiver que vir aqui, eu vou explicar, porque é uma história longa
e é uma história que é muito importante para a gente. E aí, na próxima aula, eu vou trazer mais fatos, até do que hoje se fala sobre lá, sobre fatos arqueológicos de Pernambuco. Muito obrigada a vocês por essa aula. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês, se tiver alguma dúvida, vocês podem escrever. Se tiver algum acréscimo, também pode me escrever. Vocês podem entrar no nosso grupo do Beitel Chama, e lá eu vou responder algumas coisas para vocês, caso vocês queiram. Uma aula sempre a gente deixa um pouquinho para depois, às vezes a gente não pode botar tudo, mas eu espero que vocês tenham desfrutado tudo, o máximo possível. Com relação ao Brasil, o que eu falei no início, deixa eu só fazer um parêntesezinho, muitas das coisas que a gente ouve do Brasil, não tem, mas isso tem prova? Não, não tem prova, mas existem indícios. Como, vou falar de novo da Pedra da Gávea, porque eu sou arqueóloga, e os arqueólogos vão pular quando eu falar isso, né? Então, não há provas, mas existe indício, existem pessoas que escreveram isso, de muitos anos escreveram isso. Então, não é algo que eu possa dizer, foi certinho, isso está comprovado. Não está. Agora, existem coisas que estão escritas, como o caso do rabino, como o caso do rabino de Radak. Está escrito, está documentado, existe livro sobre isso. Então, nem tudo que se fala, eu posso dar para vocês uma fonte bibliográfica. Mas, algumas coisas, realmente, é bem interessante. E se vocês quiserem ter mais indícios, isso eu tenho na minha apostila, e vocês podem me escrever para o nosso grupo no Facebook. Muito obrigada a vocês. Espero que tenham gostado.